Aí, ó, saiu mais um vídeo aqui do Bruno Bandeira, né? O que está acontecendo com One Piece é revoltante. Desabafo sincero. Vamos ver aí, né? A gente tinha visto o vídeo dele falando sobre o Sanji, foi bem da hora. Não sei se ainda tem a ver com isso, alguma extensão. Eu, inclusive, voltei a assistir o anime de One Piece agora. Apesar que já tava em hiato, né? Mas eu tava um pouco atrasado. Mas eu já tava em Egghead. Mas vamos ver aí o que tá rolando. Nas últimas semanas, uma coisa tem incomodado os fãs de One Piece. Como o Oda vem focando cada vez mais a história no Luffy e no Zoro até certo ponto e esquecendo os demais Mugiwaras do bando. Nesse vídeo, Eu sinto um pouco disso eu queria também. debater com vocês sobre isso e tentar chegar numa conclusão se isso é mesmo verdade e se sim, por que isso está acontecendo. Porém, não antes você sabe de deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos entrando na reta final da nossa campanha para reunir 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Lembrando também que quem acompanha esse canal sabe que o verdadeiro One Piece são as camisetas que compramos na Insider pra sair com a namorada moletom 20 e 15 vídeos e recentemente tivemos o Chapéu de Palha, mais especificamente Nami, Usopp, Brook e Jinbe, sendo Putz, eu não cheguei em Elbaf ainda, vou tomar presos spoiler. sem grandes dificuldades por uma personagem chamada Gunko. Essa personagem, que compõe os Cavaleiros Sagrados, possui a fruta da seta, com a qual ela consegue predeterminar os seus próprios movimentos e os de terceiros através de setas que funcionam como vetores de movimento. Como essa era uma habilidade inédita, o bando acabou sendo pego de calças arriadas e foram capturados e presos sem grandes problemas por ela. Tá, pelo visto o problema não é só no anime, né? É do caminho da obra em si. Eu lembro que eu tava lendo mangá, uma coisa que eu não curti. E tipo, eu sou um cara que eu curto muito. Eu sou assim, eu sou de boaça. Eu vejo a galera criticar umas paradas de One Piece, assim. Eu gosto pra caceta, eu gosto pra caceta. Vi muita gente criticar o Gear 4, Gear 5, eu adoro o Gear 4, Gear 5. Mas uma coisa que me incomodou um pouquinho no One Piece foi aquela transformação da Bonnie, né? Aquela meio que tem um Gear 5 lá da Liberdade, eu achei meio tosco aquilo ali. No review, eu comentei com vocês que isso era um clichê clássico de todo o arco de One Piece, em que parte do bando é preso ou derrotado por um determinado tempo, até que todo o bando consiga se reunir no final do arco. A gente já viu Zoro, Usopp e Brook sendo presos naquela jaula na Ilha dos Tritões e deixados para morrerem afogados, e quando se trata do Luffy, a gente já viu ele ser preso em 90% de todos os arcos de One Piece. Por exemplo, ele ficou com os pés presos no concreto lá em Arlong Park, foi preso com o Smoker em Alabasta, foi novamente preso com o Smoker em Punk Hazard, inclusive, um detalhe que pouca gente dá importância é que o Luffy chegou a ser derrotado pelo Caesar Clown mesmo quando ele já tinha acesso ao seu Gear 4. Então, ver os Mugiwara sendo presos não Isso aí foi bem descuido dele, essa derrota aí dele também, né? Por causa do veneno. é bem uma novidade pra gente. Então, na teoria, a gente deveria estar acostumado com isso, mas então, por que dessa vez isso incomodou tanto os fãs de One Piece? Eu acho que é porque o bando tá ficando muito forte já. Na verdade, o Luffy tá ficando muito... O Luffy e o Zoro estão ficando muito fortes, né? Os outros personagens, eles estão tendo pouco... Como posso dizer? Pouco power-up, né? Eles merecem um upzinho. Tipo, o Frank agora. O Frank não teve nenhum up em Egghead que eu me lembro, teve? Eu gosto do Frank, eu tô estranhando agora que ele mudou o dublador, né? Mas eu gosto do Frank e... Porra, ele não tem um glow up onde que era um lugar pra ele ter, tá ligado? Que é um negócio de tecnologia. Ele continua o mesmo, tá ligado? Aí você vê, tipo, o Luffy, sabe o que tá, eu tenho sentido um pouco, assim? Por enquanto ainda não é um negócio tão absurdo, né? Mas eu sinto aquele negócio meio Dragon Ball. Tipo, Goku e Vegeta, Luffy e Zoro, tá ligado? O resto fica meio pra trás ali. Tá na hora dos personagens ganharem uns power-up maneiro, mano. Os personagens mais abaixo. Porque o Sanji ainda tem um power-upzinho, né? Mas o resto, o Usopp agora, ele tem que... Mano, o Usopp em Elbaf tem que acontecer um power-up maneiro, mano. Se ele sair o mesmo boneco que ele é, vai ser... Porra, é foda. Existe um motivo e é por isso que eu disse no vídeo passado que o buraco era bem mais embaixo. Quando se trata de desenvolvimento de personagem, eu acho importante que quando estamos falando de One Piece, a gente separe esse desenvolvimento em duas partes. O desenvolvimento em batalha, ou seja, os novos poderes, power-ups, etc. E o desenvolvimento pessoal, ou seja, a personalidade, maturidade e as ações dos personagens e como elas vão mudando ao longo da série. Falando primeiro sobre o desenvolvimento pessoal, o Chapéu de Palha não tem quase desenvolvimento nenhum. Cada membro do bando tem o seu arquétipo muito bem estabelecido desde
Sim, eu gosto disso. Do início, e o Oda trata isso quase como se fosse uma religião. Os personagens são assim e eles tendem a continuar assim. A gente até pode citar exemplos de desenvolvimento como Sanji e a Robin, mas a regra continua sendo essa. Então isso acaba sendo algo que deixa a gente com a sensação de que os Mugiwaras não estão avançando, não estão evoluindo, mas não estão se desenvolvendo. Eu gosto dessa característica dos personagens, assim. Eu até hoje gosto das piadinhas toscas da calcinha do Brook, mano. Não tô nem aí, eu gosto. Isso pode acabar dando aquela canseira na gente de vez em quando. Porém, o que mais incomoda todo mundo certamente é o desenvolvimento em batalhas. Afinal, ainda estamos falando de um Battle Shonen, em que os conflitos são resolvidos na base da porrada. Os conflitos nunca são resolvidos só na conversa ou diplomacia, então sim, One Piece ainda é um Battle Shonen. Então, fazendo uma recapitulação, lá no começo do time skip, no arco da Ilha dos Tritões, todo mundo teve o seu momento de brilhar e mostrar as suas novas habilidades. Afinal, eles tinham acabado de voltar do time skip, então todo mundo queria ver os novos poderes que eles tinham adquirido. Porém, depois da Ilha dos Tritões, o destaque para cada Mugiwara foi sendo parcelado ao longo dos arcos. Em Punk Hazard, o Usopp e a Nami tiveram um destaque bacana no final do arco, derrotando o lendário Búfalo e a Baby Five. O Zoro foi um monstro arrebentando a Monet, mas foi aqui que o Sanji, por exemplo, começou a passar um pouco de vergonha contra o Vergo, o demônio do bambu. Esse cara era foda demais, pelo amor de Deus. Já em Dressrosa, o Usopp teve o seu grande momento ao despertar o seu haki da observação e derrotando a Sugar. Que é o power-up que eu quero ver do Usopp, velho. Isso depois, né, de ter se acovardado trabalhar mais isso, e quase ter pulado do barco. O Zoro novamente teve um destaque absurdo, lançando aquele corte surreal contra o Pika. Puta merda, hein? Aquilo no semanal foi uma loucura. O Sanji até começou brilhando contra o do Flamengo, mas logo foi humilhado e feito de random. Felizmente, ele ainda teve alguma dignidade quando liderou o bando contra o navio da Big Mom pouco tempo depois. Mas o resto do bando teve um destaque quase nulo nesse arco. No máximo, o Brook derrotando a Jorah. Quem é que lembra dela? Já o arco de Zou foi mais um arco de transição sem grandes batalhas para nenhum Mugiwara, então vamos pular para Holy Cake Island. Nesse arco, apesar do personagem principal ser o Sanji e o drama do arco girar em torno dele, o foco das batalhas girou muito mais em torno do Luffy, quando ele decidiu ficar para enfrentar o Katakuri numa das maiores batalhas de todo o mangá de One Piece. O Sanji até participou de um combo com o Luffy contra a Big Mom, mas o foco ainda era majoritariamente o Luffy. Durante a fuga da Big Mom, beleza. Eu gosto dessa o resto do bando fez um excelente trabalho em grupo, com a Nami fritando a Big Mom, o Brook cortando o Zeus e ainda... A Nami teve um power-up, é verdade. Eu falei que quase não teve, mas a Nami teve, né? Com o Zeus, ela teve um power-up. Espiando a calcinha dela, o Brook, inclusive, né, foi alguém que teve um destaque grande por ser um counter da fruta da alma, e o Jinbasu dando um soco na barriga que chegou a abortar o filho que ela estava esperando e ainda velejando o Thousand Sunny no meio daquela tsunami criada pela Big Mom. Então, um ótimo trabalho em grupo e todas sendo cenas de batalha muito memoráveis para a história. Já em Wano, foi quando a coisa deu um salto maior para a maioria dos Mugiwaras. O Luffy aprendendo 2 hakis avançados e despertando a sua forma do Gear 5, o Zoro ganhando uma nova espada e se tornando o Rei do Inferno, o Sanji despertando os genes mutantes da Germa Double Six e gerando chamas azuis, a Sanji teve um power-upzinho aí no seu clima táctil para derrotar a ult, a Robin se aceitando como demônio de Ohara e criando a sua nova forma demoníaca absolutamente insana, o Frank usando o Frank Shogun para derrotar o Sasaki, o Jinbasu arregaçando o Rushu e até o Brook teve o seu momento derrotando as putas de Wano. O Chopper não finalizou ninguém relevante, mas pelo menos deu um tapa na cara do Queen, cena que ficou marcada na fandom, e aquele que menos fez alguma coisa que preste foi o Usopp. Ele e a Nami estavam sendo perseguidos pelo Page One e a Ult, então a gente pensava que cada um ia derrotar um deles, mas a Big Mom interferiu e derrotou o Page One, não sobrando nada pro beta do Usopp. Mas de forma geral, o saldo em Wano foi positivo para a maioria dos Mugiwaras, tendo lutas relevantes e uma parcela deles até recebendo excelentes power-ups. Já no arco de Egghead, a gente realmente só teve migalhas, sendo a maior migalha uma cena que mostra a Nami, o Usopp, o Brook e o Chopper salvando a Robin do Gorosei Saturno. O Sanji até conseguiu dar um chute na cara do Gorosei da espada, mas no geral poderia ter tido muito mais destaque contra o Kizaru, por exemplo.
Até o Zoro, que costuma ter momentos de destaque muito grandes, derrotou o Lute numa das piores lutas de One Piece. Então nem o Zoro teve um destaque decente. E quem dirá o Franky, né, que tinha tudo pra ter um destaque surreal nesse... Porra, aí foi o que eu falei, mano. O Frank era pra ter um destaque muito bacana. Ganhar alguma coisa. Não precisa ser, o Shogun, ganhar. Vou ganhar, aprender ou pegar uma parada nova. Esse arco com uma série de novos aparatos tecnológicos, aquelas luvas que tornam a luz em algo tangível, com o Kizaru presente na ilha podendo ser usada, mas o homem foi completamente largado de escanteio quando poderia ter tido um ótimo destaque. No fim, o arco de Egghead foi... A não ser que eles inventem alguma coisa, tipo assim, eu peguei tal coisa e que ficou, tipo, ninguém viu. E aí eu vou usar isso agora na batalha, né? O Frank fala isso. Então, penso algo nessa linha, né? Que não foi mostrado ainda. Mas ele vai colher o fruto disso lá na frente. Não sei, né? Poderia pelo menos acontecer algo nesse nível. Exclusivamente para o Luffy, que enfrentou o Kizaru numa batalha muito foda e depois enfrentou todos os Gorosei juntos. Quando Oda... Essa batalha eu quero ver como é que tá no anime, mas não vi ainda ela. Poderia ter distribuído melhor o destaque para os outros Mugiwaras, precisando trabalhar em conjunto para ajudar a lidar com os Gorosei. Então, resumindo, o time skip começou bem, dando destaque para todos os Mugiwaras. Depois a coisa ficou escassa para todo mundo, com um ou outro Mugiwara tendo um destaque mais pontual, até que em Wano a maioria recebeu o destaque que merecia, cada um com uma batalha individual a ser vencida, com exceção do pobre coitado do Sop. Mas o maior crime mesmo foi em Egghead, que tinha espaço para todos os Mugiwaras participarem e principalmente o Franky ter novos upgrades. E agora, em Elbaf, a gente segue na expectativa para que o Sop tenha... Mas vai ser o maior crime do Oda isso aí, se o Zop sair, mesma merda que ele é, o seu grande momento, eu realmente... Ele tem que despertar um hack maneiro aí, ó. Acredito que o Oda tenha ofuscado propositalmente o Sop em Wano para que o seu grande momento de catarse fosse guardado para Elbaf e quando esse momento vier, ele venha com ainda mais pompa. Agora, a minha conclusão, se a gente parar para pensar bem, é que esse foi um padrão que se consolidou apenas após o time skip. Antes do time skip, o normal era cada Mugiwara ter a sua batalha contra um inimigo próprio. É verdade, é um negócio que faz tempo que não acontece, né? Um ano aconteceu um pouco. Mas era quase um X1, né? Pô, você pega lá a saga do Rob Lute lá. Era basicamente um X1, né? Mas o ano acontece isso. E assim, em Arlong Park contra os 4 principais piratas do Arlong, em Alabasta contra os membros da Baroque Works, em Skypiea contra os sacerdotes do Enel, em Enies Lobby contra a CP9, em Thriller Bark a coisa foi um pouco diferente, com todo o bando se unindo para enfrentar o Wars, mas ainda assim dando espaço para cada Mugiwara ter a sua participação, mas depois do time skip, essa dinâmica passou a ser o oposto. Só tivemos essa dinâmica dos Mugiwaras enfrentando uma organização no 1 contra 1 na Ilha dos Tritões e anos depois em Wano. E no meio disso, alguns Mugiwaras tendo o seu momento lá e cá. Então eu vejo que esse passou a ser o normal depois do time skip. Por um lado, isso é bom porque deixa a narrativa mais imprevisível e permite que o Oda crie uma catarse maior quando determinado... Pô, esses action figure dele ali no fundo eu tô querendo roubar, mano. Porra, olha aquele Kainu ali que é uma foda. Eu nem gosto da Kainu, mas é foda. O Mugiwara tem o seu devido destaque, até porque One Piece se tornou uma história tão grande e cheia de conexões e coisas que precisam ser resolvidas que o Oda não perde tempo com lutas apenas pela necessidade de haver luta, mas por outro lado, pelo Oda não ter mais essa obrigação de criar uma luta individual para cada Mugiwara, corre o risco dele deixar a maioria de lado, como aconteceu em Egghead. E eu acredito que essa dinâmica, onde cada Mugiwara terá que enfrentar um inimigo próprio, só vai se repetir de novo contra os piratas do Barba Negra, lá no final da história. Então, resta a gente aceitar que o Oda muito provavelmente não vai dar destaque para todo mundo em todo o arco, aceitar que o bando... Até porque o bando aumentou, né? Se você for ver, pô, em Arlong Park, muito menos pessoas, né? Depois foi escalonando, vai aumentando. Aí Chopper, Frank... Agora Jinbe, né? Então vai aumentando também. Então é mais personagem pra lidar em um X1, né? Mas assim, não acho isso horrível. Não acho isso horrível. Nem toda saga acho que você ter um X1zão definido, tá ligado? Mas eu fico triste por alguns personagens estarem meio atrasados. Eu gosto muito do Frank. O Frank eu sinto ele meio atrasado.
Enfim, mas eu acho que vai ter tempo, vai rolar algumas coisinhas. Oda Gênio, mano, Oda Gênio, tenha calma, Ele tenha só calma. deve ter suas próximas batalhas individuais lá no final da história e, enquanto isso, rezar para que no meio do caminho ele não se esqueça de dar o devido destaque para os Mugiwaras na hora certa. O Zoro, que teve um destaque muito grande em Wano e costuma ter em todo o arco, teve todo o plot da sua linhagem sanguínea deixada para ser contada apenas como uma mera curiosidade numa SBS. O Frank... E eu gosto, eu não quero que o Zoro seja um personagem super especial. Eu gosto dessa. A linhagem não precisa ser um caralho, o cara. Porra, filho do cara pica. Não, tá legal. Que não teve esse holofote quando era pra ter em Egghead, mas o do Sanji faz sentido. Fé que pelo menos o Sop não será esquecido em Elbaf. Bom, ficou. Mas não, é o sonho do Sop, mano. Não tem como, velho. Se ele for esquecido em Elbaf, vai ser muito crime, muito No final, criminoso, gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback, porque o seu comentário é muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer agora na tela. Mas é isso. Vamos ver o que vai rolar com o nosso querido One Piece aí, né? Confiem no Oda.